Olá, tem um minuto para Deus e mais Ele fará. Estava refletindo esses dias com relação a esse novo vírus, o Covid-19, e eu tenho visto o quanto que a população tem sofrido com relação a esse vírus. A gente vê cidades paradas, povos reféns e todos eles refém na sua própria casa. E Deus mostrou um versículo para mim que está em 2 Crônicas 7,14, que diz assim: Se o meu povo, sobre o qual o meu nome é evocado, humilhar-se e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Um versículo muito apropriado para esse tempo que nós estamos passando. Tempo de tribulação, de incertezas. Mas a Bíblia fala que o povo que clama pelo seu nome. Devemos clamar pela nossa nação, pelo nosso povo, pelos nossos irmãos. Devemos clamar por essa nação, pelos nossos governantes, pelos nossos presidentes. Nós temos que clamar. E a Bíblia fala aqui que se o meu povo se humilhar, então nós começamos a quebrar alguns paradigmas na nossa vida, como por exemplo, nós temos que quebrar nossos orgulhos. Nós temos que quebrar algumas coisas que ainda interferem no nosso dia a dia com um relacionamento entre as pessoas. Orgulho, falta de perdão, falta de companheirismo, de estar mais próximo, de estreitar essas distâncias. Então nós temos que se humilhar e clamar ao Senhor. Humilhar perante a Deus. Olha o que diz em Tiago 4:10. Diz assim: Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Nós temos que entender que nós temos que começar a nos humilharmos perante a Deus. Tirar toda essa soberba do nosso coração. Nós, sem Cristo, não podemos fazer nada. Um vírus, um simples vírus, faz uma nação toda parar. E o que é um vírus para Deus? Nada. Mas esse vírus foi algo que aconteceu na nação para nos despertar, para que possamos acordar, para que possamos entender também que nós devemos ser mais dependentes de Deus. Eu tento ser completamente dependente de Deus, mas eu só vou conseguir se eu começar a me humilhar perante a Deus. E Ele vai ouvir, a palavra diz aqui, o nosso clamor. Ele vai ouvir e vai perdoar os nossos pecados. Cristo perdoa os nossos pecados. Cristo nos ama. Deus nos ama. Ele entregou seu Filho por cada um de nós, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós temos Cristo. Nós temos tudo. Então nós vamos passar por essa crise. Mas nós temos que começar agora a entender uma coisa, que nós temos que agora falar e exaltar mais o nome do Senhor. Humilharmos perante o nome do Senhor. Muitos estão se humilhando perante um vírus. Nós temos que se humilhar perante a Deus, para que aquele povo que clama pelo seu nome, lá dos céus Ele vai nos ouvir e Ele diz que vai sarar a nossa terra. Está na hora de nós começarmos a tomar algumas atitudes, como por exemplo, orar. Orar sem cessar, como a Bíblia fala. Nós temos que começar a clamar, a pedir a Deus que Ele nos cure, sare a nossa terra. Porque a Bíblia fala que pelas suas pisaduras fomos sarados. E nós somos sarados em Cristo Jesus, seu Filho. Um Filho que Deus deu para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós temos uma vida eterna reservada para cada um de nós. Temos que crer e crer até o fim. E crendo até o fim, seremos exaltados no tempo de Deus. Porque em 2 Coríntios 1 Pedro 5:6 diz assim, 5:6,
Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele, a seu tempo, vos exalte. Não é no seu tempo, é no tempo de Deus, ele vai te exaltar. Clame a Deus, ore, e Deus fará grandes coisas nessa nação, para esse mundo. Mas nós temos que nos quebrantar, nos humilhar. Nós temos que entender que nós somos totalmente dependentes dele, de Cristo, porque ele pagou um alto preço na cruz por mim e por você. E se nós estamos aqui, é porque Deus quer fazer algo nessa nação. Deus quer fazer algo nesse povo. E agora nós temos que crer. Crer, acreditar, crer que Ele vai fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Eu quero deixar esse vídeo aqui para que todo que escute entenda que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Tenha um minuto para Deus, mas Ele fará.